Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 17 de março, e nessa sexta-feira eu tô aqui pra gente poder conversar um pouco sobre Copa do Brasil e também Copa Sul-Americana. Muito em breve o Botafogo vai ficar conhecendo os seus adversários em cada uma das competições. Na terceira fase da Copa do Brasil, o Botafogo tá no pote 1 das equipes melhores ranqueadas no ranking da CBF. E, portanto, vai pegar uma equipe de divisão inferior, Série B, Série C ou então Série D. Já na Copa Sul-Americana, o Botafogo está no pote 2 e agora também já pode ficar conhecendo os seus adversários, uma vez que a pré-Libertadores foi finalizada e a gente já tem o pote 4 completo. Vamos conversar sobre tudo isso, só que antes fica aquele pedido especial, deixa o seu like, isso é muito importante na distribuição desse conteúdo. Se você não for inscrito aqui no Fala Fogão, se inscreva para ficar sempre por dentro das novidades e nos ajudar a alcançar a marca dos 29 mil inscritos, pouco mais de 100 inscritos para essa marca, já chegaremos lá. Dito isso, Fogão, sempre importante lembrar que as nossas resenhas aqui acontecem na hora do almoço, ao vivo. Hoje estarei novamente por volta de 1h05 da tarde entrando ao vivo aqui no Fala Fogão. E você também consegue conferir essas resenhas, caso não consiga assistir aqui no YouTube, lá no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, você tem acesso a todos os episódios, beleza? Dito isso, vamos em frente. Em primeiro lugar, falando sobre Copa do Brasil. Ontem ficamos conhecendo todas as equipes que avançaram para a terceira fase da competição. O último jogo, Vasco e ABC. Ou eu deveria dizer, a melhor SAF do Brasil contra o ABC. No fim das contas, ABC. Na Copa do Brasil, o Vasco entrou. Aí você completa a frase, eu não preciso fazer isso aqui nesse vídeo. O fato é o seguinte, o Vasco cheio de pompa em pleno São Januário, lotado inclusive, acabou caindo na Copa do Brasil e dessa maneira não avança para a terceira fase. Outras equipes da Série A também caíram nessa fase da competição, essa segunda fase. O Botafogo quase caiu na primeira, mas na Bacia das Almas ainda bem a gente conseguiu avançar. Estamos na terceira fase no pote 1. E entre os adversários que o Glorioso pode enfrentar nessa terceira fase da competição, fase essa que já entram as equipes da Libertadores, Copa Verde, Copa do Nordeste e campeão da última Série B, esses são os seguintes adversários que o Botafogo pode ter pela frente. Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá. Entre as equipes da Série A que estão ausentes nessa fase da competição, a gente vai ter o Cuiabá, o Goiás, o Vasco e, além disso, o Red Bull Bragantino. Então essas equipes aí acabaram caindo cedo na Copa do Brasil. O Ipiranga eliminou o Red Bull Bragantino, o ABC eliminou a melhor SAF do Brasil. O Águia de Marabá tirou o Goiás e o Cuiabá foi eliminado na primeira fase pela equipe, se eu não me engano, do São Raimundo, mas o São Raimundo também rodou na segunda fase. Enfim, agora é aguardar a gente saber qual é o nosso adversário nessa terceira fase da competição e a gente espera, claro, que o Botafogo possa ir muito bem obrigado pra gente poder chegar nas oitavas de final, não é verdade? A CBF ainda não informou qual vai ser a data desse sorteio, mas a terceira fase vai ser disputada antes do começo do Brasileiro, a primeira partida, por volta ali do dia 11, 12, 13, e a segunda partida, a partida de volta já com o Campeonato Brasileiro tendo sido iniciado ali por volta do dia 25, 26, 27. Beleza? Então essas são as datas, a gente agora só tem que aguardar para saber quando que vai acontecer o sorteio. Agora, a respeito da Copa Sul-Americana, a pré-Libertadores foi finalizada e o Fortaleza acabou caindo na pré-Libertadores, foi eliminado pela equipe do Cerro Porteño. Dessa maneira, se junta aos outros times brasileiros que já estavam garantidos na competição. Além do Botafogo, temos também São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino e América Mineiro. E agora também a equipe do Fortaleza, que no caso entra no pote 4. E aí, Fogão, existe um detalhe aqui. Anteriormente, a gente estava pensando o quê? Bom, equipes brasileiras que entrarem no pote 4, e aí poderia ser Atlético Mineiro e Fortaleza, ou Atlético Mineiro ou Fortaleza, no fim das contas acabou sendo o Leão do Pici, a gente imaginou o seguinte, bom, não pode ter brasileiro no mesmo grupo, mas a gente já viu na Libertadores equipes que vieram da pré-Libertadores caindo no mesmo grupo. A gente teve, por exemplo, Atlético Mineiro e América Mineiro se enfrentando na fase de grupos da Libertadores, se não me engano, até do ano passado. Mas aí na Copa Sul-Americana parece que isso não vai ser possível. No manual de clubes da competição existe o seguinte parágrafo, na verdade a seguinte passagem, abre aspas,
Note-se que dentro do mesmo grupo não pode haver duas equipes do mesmo país. Portanto, se forem sorteados, passarão a ocupar o próximo grupo e será feito um novo sorteio de outra equipe para esse grupo. Só resta uma dúvida. Isso também vale para o pote 4? Porque assim, o Botafogo de fato não pode cair no grupo do São Paulo e do Santos, que estão no pote 1, o América Mineiro está no pote 3, o Botafogo está no pote 2, em virtude da posição no ranking da Conmebol. E aí a gente ficou naquela, bom, beleza, São Paulo, Santos e América Mineiro e Red Bull Bragantino também entram nessa história, acabei esquecendo, não podem cair no grupo do Botafogo. Mas e do pote 4? O Fortaleza pode cair no grupo de algum brasileiro ou isso realmente vai ser vetado? É uma questão que a gente vai ter que aguardar porque, conforme eu disse, apesar de estar escrito isso no Manual de Clubes, na Libertadores aconteceu de equipes do mesmo país, oriundas do pote 4, acabarem se enfrentando, né? Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Fica essa pontinha de dúvida, eu cheguei a pesquisar aqui para saber se teria essa possibilidade do pote 4, mas não encontrei essa informação. A única informação que eu encontrei foi essa do Manual de Clubes. Agora, como é que pode ser então o grupo do Botafogo, considerando essa regra de que equipes do mesmo país não podem ficar na mesma chave? O Botafogo pode ter pela frente, por exemplo, uma equipe aqui do pote 1, Peñarol, Botafogo, Oriente Petroleiro e Audax Italiano. Pode acontecer. O Peñarol é do Uruguai, o Audax Italiano é do Chile, o Oriente Petroleiro, se eu não me engano, é da Bolívia, e o Botafogo do Brasil. É uma possibilidade. Você pode ter também o Estudiantes, que é um adversário argentino, Botafogo, o Estudiantes de Mérida, que se não me engano é da Venezuela, e também o Academia Puerto Cabello, é uma possibilidade aqui de grupo. Você também pode ter o Emelec, Botafogo, Tigre e de repente o Taquari Magallanes, a possibilidade também. Então, o Botafogo pode cair desde um grupo mais complicado até um grupo bem tranquilo. Independente de qualquer coisa, a gente tem que buscar a classificação e sempre lembrando, classificar em primeiro, porque dessa maneira o Botafogo avança direto para as oitavas de final. Se passar em segundo, a gente vai ter que jogar um play-off das oitavas com as equipes que vêm da Copa Libertadores. Os terceiros colocados eliminados da fase de grupos vão para a Copa Sul-Americana e têm o direito de disputar a play-off das oitavas de final. Então, para o Botafogo não ter que enfrentar nenhuma equipe oriunda da Libertadores cedo demais na competição, precisamos terminar em primeiro, independente de qual seja o nosso adversário. É claro que nesse momento a gente se preocupa com o futebol que o Botafogo vem apresentando, precisamos melhorar, mas temos tempo para colocar a SAF nos trilhos novamente e seguir num caminho muito positivo, né? Que é o que a gente espera para que essa temporada tenha um desfecho sensacional. E esse desfecho, eu não preciso nem dizer, a expectativa de todo torcedor é que a gente possa fazer uma Copa Sul-Americana espetacular, chegando na grande decisão e podendo levantar essa taça. Mas temos muita coisa a melhorar no Botafogo nesse momento para atingir esse grau de maturidade e competitividade. A gente estava sendo competitivo na questão do sistema defensivo, mas a coisa deu uma desandada e a gente espera que o Luiz Castro, comissão técnica e jogadores possam novamente encontrar esse equilíbrio para que a gente possa ser competitivo no grau desejado. Beleza? Fogão, eram essas as informações que eu queria passar aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, esteja aqui na hora do almoço por volta de 1h05 para a gente poder resenhar e conversar de Botafogo, inclusive sobre outras novidades que possam surgir nessa manhã de sexta-feira. Beleza? Um grande abraço para todo mundo e até daqui a pouco.